disse, vou chamar de disse, porque já que permite chamar de disse. Ela tem um compromisso com o filho, então eu disse aqui no mais tardar meio-dia, né, Maurício? Vou completar um outro compromisso fora do percurso. Mas eu acho que o depoimento dela para a gente é muito rico por conta da participação dela nas questões mesmo ativas, né? Embora não trabalhando, ela nos relata coisas interessantes. E como no finalzinho o Cláudio colocou para a gente, como o embate, né, para negociação era difícil para lidar, tem muita história, né, Jess? Então acho que daí você pega um mote e vamos continuar na conversa, tudo bem? Depois a gente vai vendo como vai ser o horário, se não der tempo, aí a gente tem que jogar o dia ou o Sidney para mais tarde, ou o Sidney na sequência que disse, né? Não sei qual é a sua agenda. Não, para mim sim. Tá vamos lá. Eu vou começar pela parte que eu participei mais, que foi a minha vida, né? Na época que meu pai trabalhava na fábrica de cimento. Então, nessa época, meu pai entrou, acho que com 18 anos, casou-se aqui, comprou a casa dele, construiu a casa, que eu falei para vocês. Se vocês forem ali na Vila, agora é Jardim Russo, na época era Vila Operária, vocês vão encontrar a casa que eu nasci, que nós nascemos, né? Eu e meus irmãos, nós somos em 4. E nessa época a nossa vida era muito boa. A gente vivia muito, tinha unidade, tinha muitos conhecimentos, e a prova disso é a amizade do Tião, que o Tião foi meu padrinho de casamento. Opa. Então a gente tinha uma vida muito boa, né? Graças a Deus participávamos da igreja, que foi perguntado para alguém. Nós éramos filha de Maria e ele congregado mariano, né? Participávamos da paróquia Santa Rosa de Lima. Então a gente tinha uma caminhada muito boa e uma amizade que perdura até hoje, graças a Deus. E era com várias pessoas, inclusive a mãe da Regina, conheci a Regina bebê, muito chatinha quando era pequena. Era toda, sabe? Mas a gente não esperava que fosse encontrar agora novamente, né? Então você vê que a vida da gente é um rodízio, né? Ela vai rodando e a gente vai se encontrando. Mas falando um pouco, eu vou falar um pouco começando quando a gente era criança. Então tinha as festas na sede, que foi falado aqui, falaram da sede que tinha na fábrica, né? Então tinha a festa lá de carnaval e tinha um senhor que eu não me lembro o nome dele, ele se vestia, isso aí eu tenho bem na minha memória, que ele se vestia como o diabo Satanás. Então tinha chifre, tinha todo vermelho e rabo, aquela coisa toda, né? E a gente ia para o matinê, e meu pai levava. Minha mãe nunca gostou de baile, mas meu pai dançava muito bem, né? E ele levava nós, e minha mãe acompanhava, nós sentava ali, ficava ali, a gente se divertia. Então era muito gostoso essa época, eu vou mostrar o lado mais gostoso, né, da fábrica de cimento, porque eu não trabalhei, não posso falar o que contaram aqui, né? E no dezembro, isso foi antes das greves, gente. Em dezembro, o Abdala trazia, foi falado da fábrica de tecido. Ele dava um corte de tecido, me lembro como fosse hoje, era xadrez. Então vinha xadrez pequenininho, outra vez vinha xadrez grande e para calça. Aí meu pai não gostava do tecido, porque os homens antigamente eram macho, né? Então não vestia as roupas bem assim, né? Aí meu pai desculpa. Aí meu pai, então ele dava pra minha mãe, e a minha mãe fazia uma roupa pra ela, um vestido. Às vezes ela fazia saia pra nós, né? Porque a gente via tudo igual. Era aquela coisa de um vestir uma coisa, tu vestia igual para não brigar, então, e nós éramos em 2 ainda, e fazia a roupa, aí para ele fazia calça, né? Então a gente era uma vida boa, até surgir os problemas que todos colocaram aqui, né? As dificuldades, o trabalho escravo, porque aqui o que o senhor colocou, que ele colocou ali, foi um trabalho escravo. Trabalhar com produção é escravidão. Não é um trabalho normal, certo? E ele trabalhava um trabalho escravo, apesar que ganhava bem, mas era escravo. O dinheiro do trabalho era escravo, né? E foi onde surgiram a greve.
E essa greve que surgiu, meu pai estava dando entrada na aposentadoria. Meu pai entrou com 18 anos para trabalhar. Inclusive, desculpa, eu esqueci de falar do Sidney. Meu pai era colega do pai do Sidney, do seu Sebastião, que eu conheci também. E conheci João Breno também, na época do sindicato. Dr. Mário Carvalho de Jesus, também conheci muito. Conheci Franco Montoro e do Caio, que na época era estudante como vocês, talvez, era estudante de Direito, que tinha a sede na rua Rego Freitas, Frente Nacional do Trabalho, certo? Então eu tinha um acesso a essas coisas aí, que eu era jovem como algumas aqui, e a juventude naquela época não pensa muito, né? A gente age mais. E eu era uma dessas que agia. E o meu pai não participava muito do sindicato, né? Meu pai, quem ia nas reuniões era sempre eu. Então eu trabalhava na época na José Paulino, na malharia. Eu vinha de lá, tomava esse trenzinho, chegava aqui, alguém falava, tem a reunião do sindicato, e eu bumba ia lá. Aí eu participava do que estava acontecendo tudo e levava para o meu pai todos os acontecimentos que estavam surgindo ali. E numa dessas, andando um pouquinho mais para frente, né, tinha o cinema, não sei se ainda existe, não existe mais cinema? Existe. Tinha esse cinema, e teve uma época que estava, ou foi na época geral da força maior da greve, aquela coisa toda, aí foi onde surgiu os pelegos e os queixadas, que foi a divisão dos operários, né? E quem trabalhou muito para essa divisão foi a Conceição da Costa Neves. Junto com a polícia, não lembro se era civil ou era militar naquela época, né? E o que aconteceu? E nessa época era Filha de Maria. E eu vim do serviço, quando cheguei lá, o doutor Mário planejou uma assembleia para a intenção dele, hoje eu vejo, né? Era o quê? Não deixar os operários ir para o cinema, onde vinha a Conceição falar que era a proposta para furar a greve, certo? Então, eu cheguei e falei, então eu vou para lá. Aí eu saí, fui lá para o cinema. E na caminhada, eu não lembro quem é a gente, isso aí já me fugiu da memória, eu lembro quem é. O senhor que nós descemos em 3. E um deles tinha um canivete. Aí ele falou assim para mim, Dirce, guarda esse canivete para mim, porque lá vai estar cheio de polícia, só que eles não revistam mulher. Eu estava com o manual da Filha de Maria, meu véuzinho, coloquei o canivete, enrolei e entrei lá no cinema. Com canivete. Com canivete, armada, né? Aí é um risco, né? Hoje. Aí entrei lá e tal, dei uma olhada, dei uma sacada, então estava todo mundo sentado, mas tinha, gente, mais polícia do que operário. Esse foi o mal dos operários. O que aconteceu? Quando chegou na hora que foi pedido, a Conceição falou, fez o AUE dela e tal, e quando foi pedido para saber quem é que queria voltar ao trabalho, 2 mãos levantaram de cada um. Né? Porque era a minoria que estava lá, a maioria estava lá no sindicato. E nesse intervento, essa coisa arada toda, eu, antes de terminar, fui embora. Cheguei lá pro Mário, aconteceu isso. Você sabe quem era? Porque eu na época conhecia todo mundo, hoje não conheço, nem o Sidney não conheci, porque ele era desse tamanho. Era chato também, não? Eu era pequeno, eu não reconheci ele. Aí eu cheguei lá e falei, não, doutor Mário, tá fulano, ciclano, betano. Então eu sabia todos os que estavam lá, porque eu conhecia. E agora fazer o quê? Então o doutor Mário teve uma assembleia e vamos esperar a decisão. Chegando mais ao tempo, não sei quanto tempo foi essa caminhada, a polícia veio na casa desses que estavam lá no sindicato, no cinema, e veio buscá-los para trabalhar. Gente, foi um horror, porque você via mulheres chorando porque o marido era obrigado a ir trabalhar. Só que o que acontecia? Com esse grupo de pessoas, a fábrica todinha não dava para tocar, como foi falado aqui, que tinham várias, 600, sei lá quantas pessoas, eu não sei, na época eu estou falando mais a minha parte, né? Não é a parte diretamente do funcionamento
da firma, porque quem trabalhou pode falar melhor que eu. Mas o que aconteceu? Trouxeram da fazenda dele, ele trouxe, que chamava jagunços, né, trouxe para cá, para o quê? Para tocar a firma, para ajudar a tocar. Agora vocês vejam bem, a pessoa que trabalha lá na roça, vamos dizer assim, né, na fazenda, como é que ela vai poder tocar o mecanismo de uma indústria? Era difícil. Não sei se foi anunciado ou não, mas morreu um desses na britadeira. Não sei como era a britadeira, gente, vocês devem conhecer. Sei que morreu um desses lá. Não sei se foi noticiado esse fato. Bem, mas voltando ao meu assunto, que, né? E nessa época também, da greve, a gente saía, eu não sei se seria caminhada hoje, para mim hoje é caminhada, porque para mim é peregrinação, é caminhada, porque eu estou mais dentro da igreja, né? Então minha cabeça está mais nesse assunto. Mas a gente se reunimos e ia para Avenida Ipiranga, eu fui, até o Campos Elísio, onde era o governo, para a sede do governo. Isso, sede do governo. E eu, como intrometida, entrei no grupo de estudantes, que eram do Largo São Francisco, quando eu falei de estudante de Direito. E fui, eu conheci alguns, então fui junto. Gente, eu consegui entrar lá no Palácio do Governo, até a primeira sala. A primeira sala nós entramos, eu entrei junto, né, como estudante, entrei lá. E era um salão vermelho, gente, eu vi essas cadeiras, eu lembrei de lá. Gente, a coisa mais linda, que era esse Palácio do Governo. Aquelas mesas enormes, coisa que você não via, né, porque na casa da gente as coisas menor. Muito lindo, conseguimos. Mas para o salão amarelo, aonde ia ser recebido uma equipe, aí eu já não fui. Porque falei, agora já não sou estudante e não posso chegar e falar o que eu estou fazendo aqui, que está intrometida, né, porque não tem nada a ver com isso. Então, entraram e aí negociaram, teve aquela coisa, foi recebido. Na época, se eu não me engano, eu acho que era Carvalho Pinto, gente, que era governador do estado de São Paulo. O senhor deve lembrar melhor do que eu. E foi recebido e tal, mas é aquela coisa, né? Chega, conversa e continua tudo na mesma coisa. Teve outra caminhada que saímos com cobertor. E ali o pessoal dos prédios jogava o dinheiro para ajudar na greve. Certo? E a gente ia, eu estava lá, né? Tava. Teve também no Largo São Francisco a greve de fome. Os operários lá e foram garantindo e ficaram aquela fome, aquela coisa toda. E a gente via, passava ali, que nem eu fui para ver, a gente morria de dó, porque o povo estava ali morrendo. Por o quê? Por um direito que ele tinha e que, como falaram aqui, foi negado. Era negado o direito. Porque o país, hoje, a gente vê, né, como está hoje, está mais claro. Porque antigamente tinha que só o rádio, na minha casa tinha um rádio, não sei quem. Às vezes pode ser que alguém já tinha televisão na casa do tio, mas na minha não tinha não, só tinha um rádio. E a gente ouvia as notícias pelo rádio. Hoje não, hoje a gente está vendo, está acontecendo lá, a gente está vendo aqui. Então hoje tem mais facilidade e também tem mais dificuldade do que antigamente. E no meu ponto de vista, né? Mas foi uma coisa que, e meu pai, voltando ao assunto do meu pai tinha dado entrada na aposentadoria. Então meu pai estava com uns 37, 30 e poucos anos, já tinha passado para aposentar. Foi na época que estourou a greve. Aí o que meu pai fez? Em solidariedade aos queixadas, meu pai não deu andamento na aposentadoria dele. Regina perguntou para mim, ele sabia as consequências? Sabia. E meu pai, ele era uma pessoa assim, muito inteligente. Meu pai era músico, né? E músico naquela época tinha cabeça boa, cabeça aberta, né? E o meu pai era músico. Então meu pai era uma pessoa que ele sabia o que ele estava fazendo. Ele não entrou, não parou a aposentadoria dele porque quis. Não, mas em solidariedade aos colegas de trabalho. E nessa solidariedade, meu pai morreu e minha mãe ficou com o salário mínimo de aposentadoria, pensão. Então, e também nessa época a gente foi um sofrimento muito grande quando sumiram, né? Depois apareceu com
falei lá, que eram os 3 amigos, seu pai, meu pai. O tio Coqueiro. Não, outro que era do sindicato. João Breno. Né? Porque eles sumiam com o pessoal e ninguém sabe, quer dizer, eles sabiam onde estava, né? Escondiam, sequestravam, vamos dizer, se fosse hoje, seria um sequestro, né? E sofreram muito, João Breno deu muito cara a tapa para essa greve, né? O seu Sebastião, o pai do Sidney também, que estavam à frente da greve, que era do sindicato. O doutor Mário Carvalho de Jesus também foi uma pessoa muito à frente daquilo, né? Que era a Frente Nacional do Trabalho, que inclusive sabe que era o sindicato que tinha na Rio Freitas. Então, gente, essa foi a caminhada que eu participei. Tem mais um, esquecendo. Nós fizemos eles, né, os operários, e eu fui junto também. Nós fomos a pé, não sei se vocês lembram, daqui para Pirapora. Vim do serviço, trabalhei, foi uma sexta-feira, cheguei do serviço, meu pai disse, eles vão sair 10 horas que vão para Pirapora. Porque eu sabia a notícia quando chegava em casa para jantar. E nessa daí eu saí e ia embora, né? Eu falei, então eu vou. Aí fomos a pé. Fui a pé daqui em Pirapora. Para voltar, gente, não deu. A perna era fina, porque eu era magrinha, né? Era bem magrinha. A minha altura, né? Na altura dele não, era metade dele ainda, que agora ele salto. Aí a perna estava dessa grossura. Quem é que vinha embora? Só que tinham levado um caminhão, foi um caminhão para caçamba, né? Que era aberto, assim, não. Para a gente quem não aguentasse, né, as pessoas que não aguentassem, eles entravam no caminhão e levavam mais um, né? Mas nós todos foram, a maioria conseguiu chegar em Pirapora, né? Então a alegria da gente foi quando a gente subiu, quando começou a descer, que via lá a igreja. Só que daí para chegar na igreja tem outro tanto para a gente andar. A gente achava que estava perto e andando, né? Aí na volta, aí eu já não consegui vir porque meu pé estava muito inchado, né? Aí eu já vim de condução para casa. Mas eu acompanhei, gente, tudo que eu pude, eu acompanhava pelo meu pai. Então, pai, isso. Né? Então foi muito gratificante. A caminhada, uma luta desse povo, a luta do meu pai, né? Foi muito gratificante por tudo que aconteceu, né? E quando a Regina falou para mim, eu não queria emocionar, mas emocionou. Eu falei, não, eu vou passar aquilo que eu sei, aquilo que eu vivi, né? Também tinha outra, a gente tinha, o doutor Mário fazia, né? Tinha os advogados, que a coisa toda, tinha qualquer coisa que acontecesse, porque aqui vocês vão falar pra mim, você era leve e trai, era fofoqueira. Você era fofoqueira, né? Aí acontecia, se eu sabia de alguma coisa, aí eu tinha acesso, tá? Eu chegava lá e eu falava, Dirce, pode entrar. Ele, se tivesse reunião assim, ele ia me atendia, porque ele sabia que alguma coisa eu ia levar. E a Dirce chegou a notícia. Então, foi muito gratificante. Então, foi uma época para mim, que para alguns foi ruim, mas para mim foi muito boa. Porque hoje que eu vejo isso. Porque eu pude fazer alguma coisa para vocês, né? Eu pude fazer. Eu levando e trazendo, né? Eu pude sempre dar presente, né? Naquele momento, fazendo alguma coisa boa, né? Então, eu hoje agradeço e louvo a Deus para vocês todas por ter me dado essa oportunidade, né? Deixa eu pôr a sanduíche dele. Eu gostaria que você falasse um pouquinho do papel das mulheres naquela época, que eu era muito pequenininho, mas eu lembro que na porta da fábrica as mulheres formavam, tinha os tanques de guerra lá e as mulheres participaram bastante. Eu queria que você contasse um pouquinho. As esposas estavam sempre presentes também nessas épocas aí, né? E uma das coisas que a gente fazia muito também era aqui no sindicato, porque a gente recebia muitas, vamos dizer assim, mandavam ajudas para manter essa greve, né? E nós, as mulheres, eu participava também,
nós separávamos as roupas, separávamos os mantimentos de acordo com a necessidade de cada... Era um pouco, porque não dava, né? Porque a família sempre era grande. A nossa era pequena, que nós éramos em 2, depois tornamos em 4, né? E nós, as mulheres, as patroas, né? Elas estavam sempre apoiando, sempre junto com os maridos. E a gente se reunia, ia mesmo, estava lá na frente ali para não deixar ninguém entrar. Os pelegos sofreram muito com isso, porque nós não queríamos que deixasse. Eles só entraram à força quando a polícia veio, que foi obrigado a entrarem na fábrica. Então aí a gente, apesar de não estar lá na porta, a gente estava, mas a gente já foi ficando mais atrás, né? Atrás, porque a gente não tinha como lutar contra a força do dinheiro, a força do poder. Porque o poder, quando ele é contra, quando ele é do lado errado, ele tem uma força muito maior do que o poder do lado certo, do lado do bom, né? E nessa época também a gente passava muita necessidade, né? Que tinha que ter ajuda, porque estava de greve e não tinha dinheiro. Olha, quando meu pai morreu, gente, aí eu vou voltar a chorar. Meu pai ficou doente, meu pai ficou acho que 1 ano internado, lá na Beneficência Portuguesa. E a minha mãe não tinha coragem de ir no hospital. Minha mãe nunca gostou do hospital. O Tião conhece minha mãe, que minha mãe é sempre mais tranquila, né? E eu ia. Eu saí do emprego para ir todos os dias de visita visitar meu pai, né? E quando meu pai morreu, em 64, né? Janeiro de 64. Quando meu pai morreu, gente, foi o enterro mais lindo do mundo que houve. Veio o caminhão que trouxe, né? Levava, foi para Caeiras, o pau no caminhão era pau de arara, né? Tião, ajuda aqui, por favor. Ali era pau de arara que falava, que a gente ia para Pirapora também, naqueles caminhão, aquela coisa toda. E foi, então veio de lá onde a gente mora até aqui na igreja, que a igreja não era essa, porque acabaram com a igreja de Perus. Era uma igrejinha muito bonita. Eu tenho, até falei para a Regina, eu tenho a fotografia da praça aqui de Perus, tem a igreja, porque eu era catequista, quer dizer, continuo sendo até hoje, né? E eu dava catecismo, então tem aquela coisa muito bonita, então tem aquela igreja muito bonitinha que tinha aqui. Aí vai com esse modernismo, né? Hoje os jovens querem acabar com as coisas que a gente tinha, né? Então, não, assim tá feio, vão fazer, então foram destruindo e acabaram com a igreja, né? Fizeram aquele salão, agora não sei o que vão fazer, porque pra mim ali ficou um salão, não ficou uma igreja, né? E era muito bonita essas coisas aí, né? E o padre daqui era o padre Francisco. Ô padre, gente, aquele padre, se ele estivesse celebrando a missa, estou falando muito, vocês cortam, hein? Qual que é o padre? Se ele, Francisco, se estivesse celebrando a missa, uma criança chorava, ele parava a missa e falava: mãe, leva essa criança para fora. Ele era assim, ele era rigoroso mesmo, né, esse padre Francisco, né? E eu era catequista nessa época, fui filha de Maria, fui da Irmandade de São José, né? Então eu tenho umas fotografias que tem alguns padres, depois o padre Francisco foi embora, morreu, não sei bem o que aconteceu, mas depois teve o padre João, né, seu Tião? Padre João, né? Acho que, se eu não me engano, foi o padre João que depois deixou a batina e casou. É, padre João, tem 2 filhos. Então a memória ainda está funcionando. É a avó do Então, aí até me parece quem fez o meu. Quem fez não, quem presidiu o meu casamento, porque quem casou fui eu e meu esposo, né? Foi o padre João. Tião, você lembra? Tchau. Foi legal, né, Tião? Tchau, era coroinha. Não, o Tião foi padrinho. Padrinho. E nesse dia o casamento estava marcado para 5h30. E eu queria casar 6 horas em ponto, porque eu era filha de Maria. Aí o que acontece? Aí ficou seu Tião, seu Hélio, que era meu esposo, né? Porque eu tô viúva. Esse mês está fazendo 9 anos que o Senhor levou meu esposo, né? Mas eu não considero viúva, não, eu me considero casada. Tô com as 2 alianças.
Então, aí eu estava lá esperando, né? Esse daí estava até branco lá. Cadê essa noiva desse Ou o noivo lá que não sabia o que fazia, aí esse daí não sabia o que falava, né? Mas quando deu 6 horas em ponto, eu entrei. Graças a Deus. Obrigado, tá? Então, diga. Antes de você parar, né, só você citou com tanta força a dona Conceição da Costa Neves, conta um pouco, por que você falou tão assim dela, né, ela está tão presente na tua memória, porque essas pessoas não sabem quem elas são, quem era essa senhora? Olha, quem ela, na realidade, se o senhor me ajudar, eu posso falar, porque na realidade eu não sei muito bem assim. Mas ela te voltou tão fresca na memória, mas né? ela era uma mulher de atitude. Uma mulher de atitude. Então, era aquela que estava na frente do ideal dela. Se ela fosse presidente do Brasil, gente, o nosso país estava bom. Na minha concepção daquela época. Certo? Então, ela chegou ali e ela, como estava assim, né? Só que tinha, acho que no mérito tinha um policial, né? Porque ela não andava sozinha. Porque se andasse sozinha, talvez alguém ia degolá-la, né? Porque ela tinha muita atitude, né? Ou tanto pode ser pro lado bom como pro lado mal. Mas eu vejo assim a atitude dela, a firmeza dela, era como uma mulher da linha de frente naquela época, muito melhor do que a Arondina. Essa na minha opinião, gente, né? Então foi por isso que eu falei com ela desse determinado assim, que é o que eu achei naquele momento dela. De que lado que ela está? Do lado dos pelegos. Como nós vamos entrar, nós vamos fazer essa fábrica funcionar de qualquer jeito. E ela vai funcionar. É assim era a Conceição da Costa Neves. Como que ela chegou? Ela chegou lá? Ela fazia parte do governo? Vereadora, deputada, presidente da Assembleia Legislativa. PTB, né? Acho que na época não era o PTB, acho que era o Partido Democrata Cristão. Era do Montoro. PMDB. Não, mas isso ela vinha desde o Ademar. Não sei. Tá. Ela veio da Ademar de Barros. Mas ela era a presidente da Assembleia Legislativa. É uma coisa que vinha desde o Estado Novo e que continua, então o depoimento foi Como que ela chegou nesse lugar para falar? Como foi isso? Nessa resposta eu não posso dar muito certa, não. Porque, na realidade, como ela chegou, eu não sei. Agora, se o senhor me falar para mim quem é que convidou, eu vou falar que foi a Abdala. Era deputado, exatamente. Eu vou falar que foi ele que chamou, pediu a força dela para poder acabar com a greve de perus. Ela saiu de perus com a marca do pé do meu pai na bunda. Alguém conseguiu Eu estava lá presente, ela começou a falar para convencer os operários a voltarem. Né? Meu pai, tem vezes que é um pouco explosivo, eu comecei a contar o carpinteiro. Ele chegou assim, mas deu-lhe uma pica na bunda e falou assim, então, aí vocês veem que tem dois lados, né? O Abdala, eu não lembro bem se era José Antônio ou era João Antônio, me parece que eram dois irmãos, que era José Antônio e João Antônio Abdala, né? Aí quando falaram que aqui, parece que perguntaram se ele estava presente, o pai sim, o filho já não conheci, mas quando o pai chegava era tumulto. Eu sei porque meu pai, né? Meu pai, e outra, voltando a Seu pai fazia o que na fábrica? Meu pai trabalhava o que ele fazia, na realidade, eu sei que ele trabalhava na mecânica. Era mecânica, meu pai trabalhava, né? E aí, voltando ao assunto que falava do almoço, tinha o refeitório, só que no refeitório, na comida, isso aí na época do meu pai, né? O Tião pode ser, vocês são mais novos, pode ser mudar um pouco a situação. Almoçava ali só os chefes, porque sempre foi assim, né? Quem tá lá em cima sempre tá lá em cima, né? Quem tá embaixo tá embaixo. E o meu pai, nós trazíamos tinha um caldeirãozinho que minha mãe fazia almoço, o almoço era 11 horas. E minha mãe fazia almoço, colocava ali no caldeirão, bem quentinho, e nós, corria para levar, que tinha o pé de eucalipto, né? Tinha grande ali,
Então tinha vários, não era só meu pai, vários operários que almoçavam ali. Então, por quê? Não ia até em casa para poder descansar um pouco. Então nós trazíamos almoço para eles, sentavam ali, eles almoçavam e tal, aí a gente reunia e ia embora junto, né? Sempre junto. E naquela época dava para andar no meio do mato, que não tinha problema, né? Ou se fosse hoje a gente já ia ter um cuidado à parte, né? Porque andar sozinha e criança, que nem a gente era, trazia almoço pro meu pai, né? Então a gente trazia, eles almoçavam, deitavam, tiravam um cochilo ali e tal. Aí a gente ia embora, aí quando dava o primeiro, que tinha dois sinais. Quando dava o primeiro, assim, que a fábrica pitava o primeiro sinal, aí meu pai, eles desciam e iam embora, né? Que era o tempo para chegar lá no segundo sinal para trabalhar, né? E meu pai trabalhava, era na mecânica. Que hora que ele era músico? Meu pai tocava clarinete, né? E ele era à noite, né? Era à noite. E depois mais agora, no final da greve já, quando ele estava já na fábrica de cimento, ele já não estava mais exercendo mais a profissão de músico, não. Mas ele tocava em algum lugar? Ele tocava Meu pai tocava numa banda. Ele tocava na Lira da Paz, né? Que era a banda que tinha, né? Ele tinha meu pai tocava numa banda. É banda, né, que fala, né? Banda, tio? Ai, me ajuda aí, pelo amor de Deus. Aquela banda assim. E meu pai tocava clarinete, né? Tem o clarinetinho dele lá, só que meu irmão andou fazendo umas artes nela lá e não sei como que tá, né? E tinha bandolim, também meu pai tinha, ele também tocava, né? Porque meu pai, ele veio de Porto Feliz para Perus com 19 anos. Meu pai era do interior de Porto Feliz, né? Veio com 19 anos para cá, né? E então ele tinha essa vocação, vamos dizer, vocação para música, né? E já lá em Porto Feliz ele já tocava na banda também, que tinha o irmão dele também que tocava na banda, né? Agora minha mãe era de Jundiaí e veio, ela fala muito, agora ela lembra muito, sabe? Minha mãe está com 96 anos. Tem hora que ela tá assim, ela conversa, ela tá lúcida, você não fala que ela tem aquela idade. Mas tem hora que a mentalidade dela volta e volta lá para onde ela nasceu, para Jundiaí. Aí eu que sou filha, já sou irmã, Marculina. Aí eu falo, Deus, o que eu vou fazer, né? Ah, tudo bem. Você lembra quando a gente ia mariscar? Lembra quando a gente ia mariscar? A mãe fritava o peixe pra gente comer e tal, né? Então a minha mãe tá assim, sabe? Mas graças a Deus, saúde ela tem. Só que ela tá com esse problema. O Caramanchão, a senhora lembra das festas que tinha no Caramanchão? Como que era? Lembro do carnaval. O carnaval era uma delícia, gente. Muito. No Caramanchão, não. Não, Caramanchão. No Caramanchão, não, porque, gente, desculpa. O Caramanchão não era lugar pra gente. Quando fizeram aquele Caramanchão, a ideia foi muito boa de ter uma festa, tudo. Mas o povo, como ele falou, a gente ia comprar as coisas na Lapa. A Lapa era a cidade mais próxima pra gente comprar a roupa, a calçada, aquela coisa arada toda, né? Então, aí houve o quê? Invasão do povo, daquele, vamos dizer assim, sei lá, Deus me perdoa, né? Daquele povo que mais, não é aberto, como que fala? Mais espaçoso, vamos dizer assim. Vamos dizer assim, aquele povo mais espaçoso. E esse povo mais espaçoso tomou conta do Caramanchão. Aí o Caramanchão ficou o quê? Como um lugar mal visto. Ele ficou, uma época, ele ficou bem com essa época, um lugar mal visto. Agora, na sede, não. Na sede, ali tinha os seus bailinhos, tinha aquelas suas coisas, então era familiar, vamos dizer assim, né? Aí o Caramanchão não se tornou mais familiar. Mas era. Porque ali, antes era. Aí com a invasão, aí foi indo, porque daí prolongava o baile, além do horário, então aí virava aquela bagunça, entendeu? Então aí o povo já não participava muito do Caramanchão por causa disso, que ele foi tomando uma outra direção. E o carnaval? Agora, o carnaval também tomou outra direção lá no Caramanchão. Mas como era o carnaval? Agora, o bom que era na fábrica, na sede da fábrica, era o carnaval, a gente participava muito, eu participava, mas era do matinê, né? Porque na época a gente não participava muito da noite, né? É mais do dia. Então tinha
ele era dividido, vamos dizer que fosse essa sala aqui, então tinha uma parte lá para criançados menores e para cá os maiores. E ali a gente só se divertia. Ali não tinha essa de aproveitar de ninguém, a gente nem tinha essa malícia que existe hoje. Porque hoje a malícia é mais a maldade, né? Então você vai no baile, aí você vai pular um carnaval, você não vai para se divertir, você não vai para se distrair, não. Você vai para tirar proveito de alguém. É isso que está acontecendo hoje. E antigamente não, a gente ia para dançar, para se divertir, aí tinha aquele saco de confete, tinha serpentina, e aí a gente jogava, se distraía, né? A nossa perfume não era todo mundo que usava, não, porque era mais caro. Era mais confete e a serpentina que era mais barato. Então a gente usava, mas era isso. Mas era muito gostoso mesmo, a gente ia para se divertir mesmo, para se distrair mesmo, né? Então eu acho que é o que tinha que falar para vocês. Se quiser perguntar que eu souber, eu vou falando, né? Mas, por enquanto... Eu vou devolver a pergunta para a senhora sobre a juventude católica, operária, universitária católica. Operária, só tem essa informação. Não muito, porque não participei dessa aí. A minha participação era mais filha de Maria, certo? E essa juventude operária católica já era um outro movimento. Era um movimento que existia dentro da Igreja Católica. E eu não participei dessa parte não, tá? Eu participei mais da parte religiosa, que era filha de Maria, que era catequista, né? Como chamava o padre que você falou? Sim, tinha Frei Luiz Maria. Lembra de Frei? Então tinha um Frei, a gente me pergunta a época para mim, porque de data eu sou ruim. Esse Frei fazia um trabalho aqui na fábrica de cimento com os operários que eram retiro. Então a fábrica cedia, deixava, porque trabalhava na sexta. Bom, o meu pai trabalhava sexta e sábado, acho que ele folgava no domingo. Acho que era de segunda a sábado, né? Na sua época já era, né? Ainda também? O cimento trabalhava até no domingo. Então eles cediam na sexta-feira para um retiro. O retiro era feito numa fazenda aqui em Itapecerica da Serra. E eu conhecia umas irmãs, que essas irmãs que participavam, que esse Frei tinha, ainda está na Vila Guilherme, que eu fui lá na casa. Foi uns 9 anos já. Eu fui atrás encontrei o Frei Luiz. E esse Frei, gente, era um jovem, cadê um jovem? Que tinha visto um jovem bonito aqui, cadê ele? Tô cheio. Nada. Eu visto um aqui, não tá não. Ele era um jovem, assim, muito, tinha uma faixa de uns 45 anos, por aí, né? Nossa, que jovem! Tá vendo que eu tô dizendo que sou jovem? Tá vendo que eu tô dizendo que sou jovem? Então, era uma pessoa feia, né? E ele usava o hábito de São Francisco de Assis, o cabelinho era igual de São Francisco, então ele chamava muita atenção, mas muito assim, muito certinho, né? E nós conhecemos esse Frei, e através dele ele tinha era a congregação do Cristo Operário. E essas tinham umas irmãs, que foi uma renovação na igreja, que as irmãs não usavam hábito, então elas tinham um crucifixo e usavam saia, mas a blusa sempre de manga, né, assim, não decotada, era uma renovação de umas irmãs, umas religiosas. E ele fazia esse trabalho na igreja, nas fábricas. E ele veio fazer aqui, e aqui foram muitos operários que faziam esse retiro. E eu fui junto, porque na época, né, eu achava que eu ia ser, né, uma missionária, né? Eu vou ser uma missionária de Cristo Operário e fui nesse embalo, eu não namorava nem nada, até que apareceu o meu marido, aí mudou toda a minha cabeça. Aí a gente participava, então eu ia no retiro para ajudar, porque as irmãs eram na cozinha. Então eu lavava uma coisa, tinha outro que cozinhava e tal, então eu participava muito desse retiro. Inclusive o Tião também teve essa oportunidade, né, Tião? E teve uma época, posso falar? Aí participava, aí quando eu conheci, eu tinha muita amizade com o Tião, então eu ia nos encontros que tinha, depois começou a fazer os encontros nas famílias, e o Tião me levava para casa, né? Aí ele me levava, a gente participava e se tornou muito amigo do Tião, né? O Frei. Inclusive, quando você perdeu um filho, foi?
A gente foi muito gratificante, né? Foi muito maravilhoso aquele trabalho com as irmãs todas, porque foi um momento muito difícil para a família do Tião e que a gente participou desse momento, né? Na vida do Tião. Mas a gente tinha, as irmãs participavam lá, a gente tinha um médico, não lembro o nome do doutor, Tião, que mandou uma carta tão linda para você, falando daquele momento. Não lembro, né? Também não lembro. Então, gente, é os momentos, por isso que eu fico meio assim, aqui, lá meu filho, aqui, esse aqui, sei lá, né? E então foi um momento muito gratificante para nós, né? E conhecer esse Frei para nós também, né, Tião? Foi muito bom demais. Ele deu uma vida, um sentido de vida para nós diferente. Mesmo dentro da greve, dentro dos trabalhos que tinha, da dificuldade que se passava, ele deu uma ajuda muito forte para nós. Certo, Tião? Eu acho que é só, né? Acho que até amanhã. Só uma pergunta. O que é essa Irmandade de São José? Irmandade? É de São José. Você é católico? Já sabia. Tem uma pergunta, eu sabia. Então, nós temos a nossa igreja Irmandade. Agora está um pouco diferenciado. Mas na época tinha Irmandade do Coração de Jesus, que era aquelas senhoras de idade que estão querendo me colocar até hoje, mas não querem entrar, que recebe uma fita vermelha, você deve ter visto, e tinha um coração. E então elas pertenciam ao Sagrado Coração de Jesus. Esse grupo de pessoas, de senhoras, zelavam pela igreja, pela limpeza da igreja e pela roupa do sacerdote. Isso na minha época, viu, Regina? Aí a Irmandade de São José tinha uma fitinha amarela e a obrigação da Irmandade era se reunir todo dia 19, que no dia 19 de março é dia de São José. Então a gente se reunia, participava da missa e fazia oração. Era a Irmandade de São José. Agora as Filhas de Maria, que eu participei, que eu também, que era congregado mariano, então nós tínhamos, uma vez por mês, tinha a reunião. A gente tinha um manual que a gente rezava, a oração, né? Tinha as reuniões, tinha uma diretoria. Eu cheguei a pertencer à secretária, fazia ata da reunião das Filhas de Maria. E depois, dentro dessa caminhada, que primeiro eu fui de São José, depois eu fui de Maria e depois eu fui catequista. Nessa caminhada eu fui catequista. E catequista eu sou até hoje. Agora, falando um pouco da minha vida em Osasco, eu casei aqui em Perus. Mas meu esposo era de Osasco, conheci ele. É uma história muito longa, meu conhecimento dele, porque até as que foram cupido para mim, o meu esposo faleceu, vai fazer 2 anos, que foi minha cunhada, né? A gente trabalhava juntas na Margaria Lasca, na José Paulino, e a gente foi visitar, porque colega uma vai para casa da outra, né? Você sabe disso, né? Aí vai comer, já vou conhecer e tal. E nessa daí, da gente ir para casa da minha cunhada, né? Eles eram amiga do serviço, e eu conheci o meu esposo lá. E eles eram em 4 irmãos, só que a minha sogra não queria que as filhas casassem. E 11 irmãos, 4 homens. Os homens não queriam que casassem todos, as mulheres não, porque diz que as mulheres sofriam muito. Só que eu cheguei nessa daí, e a minha sogra também era da Coração de Jesus, que quis me levar, que até hoje não fui, né? E aí ela muito da igreja e tal, aí quando soube, a dirce da igreja, aí eu encaixou a tampa com a panela certinho. E nessa daí eu conheci que era um dos mais velhos, meu esposo, né? Eu conheci e depois, no outro ano, foi um ano, eu conheci ele. Depois no outro ano que eu fui na festa Nossa Aparecida, fui encontrar com ele, e no 3º ano que ele resolveu falar comigo. Vocês vão uma caminhada difícil, né? E nessas alturas, 3 anos, esperando o homem lá, né? E nessas alturas, né, o que aconteceu? Ele veio falar comigo, eu tinha um testemunho, gente. Eu não era namoradeira não, né, Tiago? Sabe disso, não vai falar o contrário. E nessa daí eu conheci meu esposo e namorei e casei, porque era o nosso destino, né?
E minha sogra me amava. Gente, vocês vão falar mal de sogra, eu não posso falar mal da minha sogra. Minha sogra gostava mesmo de mim, que ela chegou a dizer, você é a filha que eu não tive. Eu, graças a Deus. Graças a Deus, né? Então, e aí foi a história para no casamento, aquela coisa e tal. E eu falei, ninguém melhor do que um amigo para ser meu padrinho de casamento, né? Foi aí aonde eu convidei o Tião, né? E então, aí eu voltando, falando da minha história lá na igreja, aí eu morei 19 anos em Piratininga, mas lá eu me encaixei na igreja. Aí agora onde eu moro, que eu moro no Rochidale, tá chegando a hora, moro meia hora aí. Aí quando foi no Rochidale, eu já me entrosei mais na comunidade. E hoje, falando que eu ia falar da minha história, né? Eu tenho 3 filhos, um é ele, que é o Maurício, que é o do meio, tem a Márcia, que é mais velha, tá morando em Santos, e tem a caçula, que mora perto de mim. O Maurício tem um filho que está com 11 anos, que é o meu neto, né? Meu neto preferido. Não, não fala não. Não conta nada não. E tem a menina que está com 4 aninhos, e tem o Guilherme, que é a Maria Eduarda, o dele é Murilo. E tem o Guilherme, que está com 1 ano e 2 meses, que eu cuido dele, né? Que agora, porque o Murilo foi aquele que eu cuido, né? Eu cuidei dele assim, que ele ficava, porque ela precisava trabalhar, né? Aí quando a minha nora não precisou trabalhar mais, aí ela passou a cuidar dele, mas ainda a gente tem essa muita convivência, ele é muito amoroso, é um menino muito bom mesmo, né? Não é porque é filho dele, não, é melhor do que ele. Então, aí eu me entrosei. Aí foi onde eu me entrosei no Rochidale ali e tal, né? E ali, hoje eu sou catequista de crianças que não são batizadas a partir de 7 anos. Sou do catecumenato, que é de adultos, né? Sou do CPP, que é Conselho Paroquial Pastoral. E sou do Comipa, que é Conselho Missionário Paroquial. Então, hoje eu sou uma missionária. E eu tenho agora, né? Tentei, não consegui, mas agora eu sou uma missionária, graças a Deus, né? Então eu tenho esse trabalho na igreja e eu agora tenho. E só deu para me vir, Regina. Mas, gente, é a mão de Deus. Nada acontece se Deus não quer. Sábado passado, né, por isso que eu vou te falar, estou dizendo para você por que é a mão de Deus. Sábado passado eu fiz uma reunião que eu estou com 24 crianças para ser batizada agora em novembro, né? Então a gente tem a catequese para eles. E como eu estou com o trabalho de missão, que hoje está tendo a missão lá no meu bairro, então eu já entreguei as sacolinhas, né, para as missionárias, e veio ontem, né, por causa do pedido da Regina, eu fui nos núcleos lá, que nós somos em núcleo, levei nos 4 núcleos, sacolinha com material, elas estão fazendo missão lá, intercedendo por mim também, graças a Deus. E eu fiz uma reunião, porque tinha essa missão, eu mudei o horário da catequese, que as crianças eram das 9, eu mudei para as 3 da tarde, por isso que eu estou aqui. Então, 3 da tarde eu tenho compromisso com essas crianças hoje, então eu não vou poder falar mais ainda do que eu falei, por causa disso, por causa desse compromisso. Agora, por isso que eu disse que é a mão de Deus. Como Deus queria que eu estivesse aqui para passar para vocês, jovens, de cabelo branco, jovens, sem cabelo, né? A minha vida, né? Um pouco da minha vida, um pouco do meu conhecimento, um pouco do que eu vivi ao lado do meu pai e ao lado de alguns aqui presentes. Então, diga. Uma coisa que me chamou a atenção em todas as pessoas que falaram foi essa importância que o pai tinha, o trabalho do pai, não pai, mas era o trabalho do pai para construir as necessidades das pessoas que eles tinham e tal, e o quanto que isso marcou, e isso foi muito presente também no seu depoimento. E eu só queria destacar uma coisa que a Dilce falou, até porque o Goya está gravando e isso também vai na internet, servirá também para outras pessoas além das que estão aqui, né? Num determinado momento, como você está falando agora, você mencionou a contador da história, das lutas que você acompanhou assim, no seu pai e tal. Falou que foi muito bom para você isso e que você estava muito feliz de poder transmitir para outras pessoas. E se emocionou, e me emocionou, e me emociona, porque eu acho que isso faz falta. Pessoas que estão preocupadas com os outros, pessoas que estão com um compromisso um pouco além de si próprias.
né? Então, eu acho que esse depoimento que a Dirce deu, né, acompanhando as lutas do pai pela construção dos direitos, pela solidariedade com os outros trabalhadores, enfim, pela construção das próprias famílias e tal, vem com a preocupação de que ela passasse para a gente alguma coisa, sabe, para os mais jovens. Isso é muito, mas é muito bonito, né? É muito essencial que a gente possa ter mais pessoas que possam tirar da sua experiência e ao olhar a passagem da sua experiência, possam ver o que elas deixaram para os outros. Você também me emocionou, né? E eu acho que as pessoas que não se emocionam, elas precisam ver por que elas estão com esse problema, porque a vida foi feita para ter emoção. Eu agradeço muito esse depoimento que você está trazendo para a gente. Muito obrigada, né? Eu fiz de coração. Se precisarem de mim, Ela é uma referência. eu posso, dependendo dos meus compromissos com a minha igreja, eu faço, eu estou à disposição. Vou fazer um pedido para a senhora. Você. Guarde todas as fotos que vocês têm, o envelope de pagamento, todos, vai. não joguem nada fora, porque a gente quer um dia juntar tudo isso e fazer um grande museu, uma coisa importante na fábrica. Ô Dirce, também o Euler falou de uma coisa, né? Uma hora a gente precisa se encontrar os dois, porque a gente deve saber o que eram essas vendinhas, como é que a gente brincava para ir comprar os doces. Você fala assim, a gente ia lá longe na Lapa comprar. Acho que a gente precisa contar essa história, porque eles também não sabem da vendinha que a gente ia comprar café moído, batata e arroz, uma coisa assim. Uma hora aí eu vou combinar e a gente vai os dois conversar sobre essa história que é maravilhosa. Aí, voltando nessa vendinha, Foi falar da vendinha. a gente ia, voltando nessa vendinha, aqui, acho que é que eu tomei situada há pouco, mas tinha a cooperativa, tio. Lembra da cooperativa? Era aqui. Então, essa cooperativa, a gente aí, o senhor me voltou mais atrás ainda. Eu fazia lista para fazer a compra. Então, eu trazia aqui na cooperativa, eu fazia toda a minha lista, aí chegava, eles tinham uma carrocinha que eles entregavam com carroça e levava a compra do mês na casa das pessoas que compravam, né? Que tinham acesso à cooperativa. Porque acho que não eram todos, né, tio? Acho que era uma sociedade, mais ou menos, né? Então, aí levava a compra. Então, meu pai, né? Eu não fui rica, mas também não fui pobre. Graças a Deus, né? Em casa sempre tinha as coisas à vontade. Meu pai comprava de tudo pro mês. Né? Pra vocês imaginarem, a gente comia, tinha bacalhau, essas coisas, e comprava o bacalhau inteiro. A minha mãe punha atrás da porta ali e ia fazendo o bacalhau. Entendeu? Era um bacalhau inteiro. Então em casa tinha comida, tinha tudo pra nós, nunca faltou nada. Assim. Tinha cabeça de bacalhau? Não. Você está querendo muito. E tinha a venda que ele fala, era a vendinha, era uma pequena ali, a gente ia comprar as coisas assim quando faltava, né? Vamos dizer, acabou uma coisa, a gente ia lá comprar isso, ia comprar aquilo e tal. E tinha uma caderneta, eu não sei se eu tenho essa caderneta ainda, que anotava, marcava ali, né? E aí meu pai ia e pagava, no final do mês ele pagava aquilo. No domingo, gente, pra vocês imaginarem, nós não tomávamos refrigerante a semana inteirinha. No domingo tinha talbaína, lembra, tio? Talbaína, macarronada, frango, isso era sagrado na nossa mesa no domingo. Né? Hoje vocês vão pro shopping. Não vem não. Hoje eu vou pro shopping. E a gente tinha aquela unidade na família, né? A gente tinha essa. É a mãe dela. Aí tinha isso, né? Então, e o meu pai, que a gente falou, alguém falou de, acho que foi o Sidney que me colocou na parede da pinguinha. Meu pai tomava uma pinguinha junto com seu pai, verdade. Mas ele levava, comprava garrafa, não era litro ainda, era garrafa. Então ele comprava a garrafinha de pinga e levava, e todo dia na hora da janta, meu pai na hora da janta, porque nós é que levava o almoço,
Então ele não deixava levar pinga, porque a gente poderia tomar a pinguinha dele no caminho. Então, no almoço ele não tomava, porque a gente comia açúcar, a pinga tomava, né? E aí ele então não deixava. Então à noite só que ele tomava a pinguinha dele para jantar. Se não tinha em casa, ele ia na venda, tomava a pinguinha dele e vinha para jantar. Então isso era sagrado para o nosso pai. Tá? Ô Tirce, só para encerrar, você falou das mulheres que saíam para trabalhar, de você que saía para José Paulino, pensando na cidade, né, além do bairro. As mulheres, a minha mãe, a minha tia, elas iam todas trabalhar na costura na José Paulino. Isso é legal a gente localizar. A italiana, José Paulino, Rua da Graça, era toda. Agora não está mais não, porque agora tomaram tudo conta ali, né? Os outros lá não tem mais tantas essas malharias, essas oficinas de costura não tem muito mais lá não, né? Principalmente o José Paulino, agora tem muitas galerias, né? Então modernizou. Mas a gente trabalhava ali, eu trabalhava na malharia, eu era caseadeira na malharia, depois eu passei para revistadeira. Né? Então isso é. Revistadeira? Caseadeira é que faz casa, é uma máquina. E a revistadeira, a gente abria, depois estava pronto vamos dizer, uma blusa, né, que era feita de lã, que era lã, né? Tinha época, tinha lã, quando o calor então mudava. Então a gente olhava porque tinha malha que se perdia. Então aquele fio escapava, o ponto, é que ele estava fazendo tricô. Então escapou o ponto do tricô, aí a minha parte era essa, tinha agulha, que era aquela agulha que eles teciam. Então com aquela agulha eu fechava, pegava os pontos até fechar o buraco para poder, e quanto melhor, quanto mais invisível ficava, aí ele ia com uma peça normal. Então quer dizer que quem comprasse não via que tinha defeito. Então esse era o meu trabalho na malharia. Esconder defeito.